Ciência e Fé volta aqui com o teólogo João Canuto. Ele é formado em teologia, lógico, e gestão de pessoas. Ele é coach e pós-graduando em psicologia positiva. Estamos falando sobre os paradigmas que Jesus quebrou. Nós falamos agora há pouco do perdão. Eu quero falar também do paradigma que ele... É impressionante como a escolha de Jesus pelo analfabeto, pela pessoa simples, pelo pescador. Os sábios, eles estavam com os grandes sábios, né? As pessoas que sabiam ler na época eram pouquíssimas, né? 2% da população no máximo. E eles estavam ali na corte do palácio. Ele não, ele vai lá para o mar da Galileia. Ele anda com a escória da época. Verdade? Isso é muito lindo, é um escândalo para as pessoas da época. Por exemplo, quando ele escolhe Pedro como pescador, entre aspas, era uma afronta, mas não uma grande afronta. Mas quando ele pega para si, para andar com ele, Levi, um cobrador de impostos, o cobrador de impostos era muito mal visto pela sociedade, era um traidor, chegando né? a ser considerado um ladrão, um usurpador, alguém que vivia para tirar as coisas das pessoas. E Jesus, ele trabalha com um grupo multidisciplinar, muito eclético, porque você vê pessoas muito diferentes, né? E a sabedoria ali, Jesus ensinou algo que a sabedoria vem do alto e pode ser dada a qualquer pessoa que abrisse o seu coração e que resolvesse caminhar com ele de perto, né? Então, a teologia, posteriormente, veio chamar isso de opção pelos pobres, a opção de Jesus pelos pobres. Mas o interessante é que isso acontece até os dias de hoje, porque às vezes pessoas que chegam nas suas comunidades, elas não são nem percebidas, elas não são conhecidas, e ela chega numa igreja, quando ela recebe Jesus, ela passa a ter um papel, ela passa a ter uma missão, ela passa a ter uma função. Então Jesus, ele resgata a dignidade dessas pessoas, né? Isso é muito legal, ele pega pessoas, como você disse, que eram a escória da sociedade e traz dignidade, traz propósito nobre para a vida dessas pessoas. Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, né? Que vocês não foram escolhidos grandes filósofos, nem grandes conhecedores, mas pessoas simples, que Deus usa os simples para envergonhar aqueles, né, os que nada são para envergonhar, os que eram alguma coisa. Aí ele fala o grande, né, o grande provérbio do cristianismo, né? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Deus revela a sua sabedoria às pessoas simples, às pessoas humildes. E Paulo foi um que teve que entender bem isso, porque ele era uma pessoa culta. Ele era uma pessoa que foi ensinada aos pés de Gamaliel. Apesar de ser uma cultura rabínica, não eram todas as pessoas que tinham a condição de se assentar ao pé de um rabi. Quando Jesus pega aquelas pessoas para se assentar aos seus pés ali, eram pessoas que não teriam condição de ser formadas aos pés de líderes religiosos. E Paulo, ele cita filósofos, ele cita os epicureus, ele cita os estoicos, ele tem um vocabulário muito grande, mas ele tem que reconhecer que o evangelho é o poder de Deus, que não é sabedoria humana, mas é algo vindo de Deus para a transformação das pessoas. Então Paulo é alguém que, quando tem um encontro com Jesus, ele muda seus conceitos, de entender a importância da ciência, da filosofia na época, mas de entender que a verdadeira transformação vem pela fé, pela graça e pelo poder de Deus. Outro paradigma que eu fico impressionado que Jesus quebrou foi a divinização das autoridades, né? O imperador era Deus, né? As autoridades eram Deus, né? E Jesus fala claramente para os seus discípulos que depois da morte deles, que o menor entre eles seria o maior. O menor seria o que serve. Quer ver? Ele quebra todo o paradigma de liderança da época. E até hoje tem pessoas estudando liderança a partir
de Jesus. Sim, o interessante, essa questão do paradigma, quando nasce Jesus e os magos estão indo adorá-lo, por que Herodes manda que matasse as crianças? Porque se espalhava que um rei havia nascido, né? E ele não queria dividir o trono, ele não queria alguém que dividisse a autoridade com ele. Por isso que ele manda ceifar a vida das criancinhas. E eu estudo muito questão de liderança, sou apaixonado por essa área, e várias pessoas hoje pegam questões colocando como supermodernas, como liderança situacional, o líder servidor, e são práticas que Jesus já aplicava com uma autoridade imensa na época. Quando ele fala para os discípulos, eles falam, olha, para vocês os grandes governantes são os que mandam, os que oprimem. Não, são os que servem. Quando Jesus, por exemplo, lava o pé dos discípulos, lavar o pé dos discípulos, quem lavava o pé era o pior dos escravos. Era algo comum na época, quando chegava uma visita numa casa, o escravo menos qualificado, ele tinha que lavar os pés. E aí Jesus ele vira para os discípulos e fala, vocês falam que eu sou Senhor, e realmente eu sou. Mas isso não impede que eu me coloque no lugar do menos qualificado e lave os seus pés. Então, Jesus, ele quebra um paradigma de liderança que é maravilhoso, porque muitas pessoas mandam fazer. Jesus disse, siga o meu exemplo. Podem olhar para mim, porque o que eu estou fazendo, Jesus ele aplicava os seus ensinos servindo ao outro, tratando com os outros. Então Jesus, além de ensinar a teoria, ele era muito prático. Os discípulos olhavam para ele como um verdadeiro exemplo daquilo que ele falava. Pensa um imperador romano escutando o texto que ele fala para a mãe de João e Tiago, né? Que o pessoal aí fora tem seus governantes e o maior entre eles é servido. Mas eu estou dizendo que o maior entre vocês é o que serve. Pensa um imperador que era tido como, né, o divino sobre a terra, né, o próprio Deus, né? Tanto o faraó do Egito, várias sociedades, elas misturavam o Deus divino Nabucodonosor, ele se sentiu o rei e tal. Deus teve uma misericórdia dele ali, ele ficou 7 anos, né, teve botulismo, depois ele reconheceu a graça de Deus. Quer dizer, Nabucodonosor foi um em milhares, né? Mas pensa o Augusto César, né? Futuramente o Vespasiano, o Nero, escutando isso de viva voz. Esse cara é doido, esse cara é pirado, interna esse rapaz. E uma coisa... Ou mata, né? Talvez você está ouvindo e assistindo e olhando, falando, olha, vocês não estão usando argumentos de ciência, é um argumento estritamente da fé. Mas havia um historiador na época chamado Flávio Joséfo, e no seu livro História dos Hebreus, ele vem relatando fatos paralelos ao tempo que a Bíblia vinha sendo escrita, e ele fala da transformação que Jesus causava na época, né? Com essas questões. Nesse mesmo texto que você citou sobre a mãe de João e Tiago, ele fala com os discípulos, vocês estão dispostos a pagar o meu preço, a tomar do meu cálice? Ou seja, naquela época, a liderança, ela recebia, ela era alguém que estava ali para totalmente ser servida. Jesus estava falando de um líder que se entregava, que pagava um preço por seus seguidores. E isso é algo muito impressionante. É muito, assim, é muito para a cabeça, porque hoje nós estamos estudando isso. As grandes lideranças, né? Está vendo que existe líder e existe chefe, né? E eles diferenciam aí o grande líder de um gestor com sabedoria, um gestor servidor. Não é um chefe que, né, aquele do século XX, aquele modelo antigo. Quer dizer, que Jesus já no início dos séculos, né, porque a data também começa com o nascimento dele, ele já trazia essa visão de liderança, essa visão de compartilhar a liderança. Algo que é bem abordado hoje na questão da liderança participativa
é de um líder que esteja junto com a equipe, caminhando, e não distante à frente do desfile. E é o que ele mais fez. E é o que Jesus estava o tempo inteiro. Ele estava, era algo compartilhado, era algo que ele caminhava próximo, né? E hoje se fala muito da questão do líder se aproximar dos seus liderados. E ninguém fez isso melhor do que Jesus. Ele aproxima, ele anda, ele ensina, ele mostra, ele faz. E a multidão era apaixonada com Jesus, né? Você vê que 70% do seu ministério foi na Galiléia. Em qualquer lugar que ele chegava, no lado leste da Galiléia, no lado oeste, no norte ou no sul, as multidões aglomeravam ali. Somente no livro de Marcos você vê nitidamente ele passando de um outro lado para o outro, e quando ele chegava do outro lado, a multidão aglomerava. Quer dizer, pensa numa pessoa que era a mulher hemorrágica, ela teve que vencer a multidão, ela segurou na pontinha, né? O cego Bartimeu, em Jericó, ele teve que gritar, quase ficar rouco: filho de Davi, tem misericórdia. Porque as pessoas, elas queriam tocar em Jesus. A gente vê hoje Big Brother, o cara tem uma fama lá de 15 minutos e sai cobrando aí um cachê de 150 mil. A gente vê isso também nos artistas gospel, né? Tem artista aí, você que está me ouvindo aí, tem artista que gravou uma musiquinha aí, está passando aí 2, 3 vezes por dia essa música, eles já querem cobrar 10 mil para vir cantar aqui na igreja, ou para cantar em alguma igreja. Não leva esse tipo, você não precisa desse tipo de pessoas para cantar na sua igreja, meu amigo. Sabe, isso não é o que Jesus ensinou. Eu gravo e mexo com música há 30 anos, o pastor João Canuto. Eu nunca cobrei cachê para ir na igreja. A gente fala de oferta, a gente fala de despesas. E o cara gravou, né, um aí, maluco, assim, teve uma infelicidade danada, falar que é acima da média, e agora uma menina falou para o pastor Marquinhos, aí gravou uma música esses dias, já está querendo 8 mil para vir cantar aqui. Pois é. Que liderança servidora. Daqui uns dias o pessoal do mundo vai ter que ensinar para alguns da igreja. Será que nós vamos chegar nesse nível? E uma coisa linda na liderança de Jesus é que ele chega e fala assim: aquele que crê em mim, obras maiores que a minha fará. Ou seja, Jesus, ele ensina que o verdadeiro líder, ele forma seguidores que farão obras maiores. E Jesus formou tão bem aquela sua liderança que os 11 que ali prosseguiram, e depois o apóstolo Paulo, expandiram o cristianismo de tal forma que no mundo inteiro, os 2 feriados mais marcantes, por exemplo, a Páscoa e o Natal, veio de ensinos de Jesus. Então, ele preparou uma liderança muito sólida, que seriam os seus sucessores. Amém. A gente está terminando agora, é uma pena. O assunto aqui vai render muito, ainda rendia umas 2 horas de assunto aqui, no mínimo, né? Mas nós estamos terminando Ciência e Fé e queremos deixar essa mensagem para você. Jesus quebrou os paradigmas. E um dos grandes paradigmas foi a liderança servidora. Eu queria deixar essa mensagem aqui, porque eu estou um pouco engasgado com esse negócio, o pastor João Canuto, dessa turma aí. Tem que aprender com Jesus, né? A ser servo. Tem que aprender a lavar os pés. Não grava um CD e fica bobinho, não, meu filho. Você é um tadinho, inocente, não sabe nada. Não sabe, nunca leu, não sabe o que está aqui. Meu filho, humilha, né? Vem aprender aqui com o Jorge Linhares, vai aprender com o Márcio Aladão, vai aprender com outros líderes aí, que levantaram igrejas grandes, que são homens simples, homens humildes. Não sobe numa gilete e faça discurso, aprenda com Jesus a servir. Se você gravou e ficou famoso, mais humilde você tem que ser, senão você foi apenas fútil. Se você não é conhecido no céu, você é apenas um fútil. Então pega seu CDzinho, põe ele debaixo do braço e vai limpar as cadeiras da igreja. Assim você vai ser um grande cantor, um grande pregador. Certo, pastor João Canuto? Amém. Fica esse recado para você, meu querido. E não vem para Getsemane cobrar cachê, não, que aqui você não vai cantar, não. Em nome de Jesus. Eu sei porque a gente conhece o nosso pastor, né? Nós conhecemos ele, portanto que ele gosta dessa turma, assim, né? Amém. Deus te abençoe, que a graça do Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo possa acompanhar você e a sua vida. Fique com Deus, continua na humildade, vê o que o pastor João falou aqui sobre
quanto Jesus servia sobre lavar os pés. Aprenda com ele. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão nos vendo agora, quer sejam artistas, pastores, pregadores, que elas possam realmente interiorizar o que Jesus fazia, trazer para dentro, levar, quebrar o paradigma do que está fora para trazer o que está dentro, porque o reino de Deus está dentro de nós. Nos ajude a ser cada dia mais simples, cada dia sermos mais humildes e honrar mais os nossos irmãos que estão do nosso lado. É em nome de Jesus que eu te peço. Ciência e Fé termina aqui. Paz, até semana que vem.